Queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para os irmãos que estão aqui presentes, para os irmãos que estão lá no Facebook, no YouTube, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas. E eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, no livro de Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Está após 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. E eu quero ler um verso da palavra do Senhor, que se encontra no verso de número 18. Ele tem somente um capítulo e 25 versículos neste capítulo. Ela é uma carta de reconciliação, ou alguns chamam de um bilhete que Paulo escreveu. Eu quero, nos minutos que nós temos, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração. E peço para os irmãos, empresta bem a tua atenção para você entender. Quantos irmãos acharam? Amém? Você que está na sua casa, procura lá, vamos ler. No final estaremos orando por você, pela tua vida, pela tua família, ministrando bênção, vitória. Versículo de número 18, somente um capítulo, carta do apóstolo Paulo a Filemão, verso de número 18. E se algum prejuízo te deu, ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. E se algum prejuízo te deu, ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Amém. Podeis vos assentar. Queridos, esta carta é uma carta, como já falei para os irmãos, uma carta de reconciliação, um bilhete. Ela é muito linda, James, é muito bela. Tem inúmeras lições gloriosas nesta carta. Após a mensagem, você leia na sua casa. Os irmãos que estão nos assistindo, que glória a Deus, hoje são muitos, possa logo após ler esta carta. Ela é muito linda, ela é muito bela. É uma carta muito humana, que o assunto é pessoas. É pessoas. O propósito é a reconciliação de Onésimo com o seu dono, chamado Filemão. Ela traz lições práticas do amor, do perdão, da restauração. E é uma analogia que assemelha ao plano de salvação entre o homem, a humanidade e Deus. Mas para a gente tirar estas lições na prática e entender e compreender, nós temos que ir para o contexto histórico. E antes de eu adentrar as lições que são lindas, gloriosas, eu quero explicar que Filemão morava em Colossos. Filemão era um filho na fé de Paulo e amigo de Paulo. Filemão era um homem rico, que tinha na sua casa uma igreja. E este homem, ele tinha inúmeros escravos. Aí você pergunta, mas pastor Tiago, escravos? No Império Romano, isto era algo comum. No livro de Colossenses, Paulo está falando como os senhores cuidar dos seus servos ou escravos. E como os escravos viver para os seus senhores. E este homem, ele tinha inúmeros escravos. Mas ele tinha ali uma igreja. Era um homem amigo particular de Paulo.
E dentro da casa deste homem, nós olhamos que tinha lá um escravo chamado Onésimo, um servo, que pelo que se nota nesta carta, era um servo íntimo, um servo chegado de Filemão. Era um homem que estava dentro da sua casa, pois naquela época muitos escravos trabalhavam fora e dentro da casa, como um copeiro, como um homem que administrava ou até tutores de crianças. E este homem chamado Onésimo, no qual se crê os eruditos, que o seu nome foi dado por Filemão, significa útil. Útil. Mas este jovem, este homem, ele dentro da casa de Filemão, começa nos seus pensamentos uma curiosidade, um desejo que vai se alimentando dia após dia. Lucas, e este menino lá dentro vê coisas valiosas, preciosas dentro da casa de Filemão. E ele começa a ouvir a respeito de Roma, do mundo lá fora. E ele pensa consigo, e Satanás jogando as suas artimanhas, as suas setas, ele alimenta o desejo de fugir, o desejo de ir embora e ir para Roma. É tremendo, irmãos. Deus não tem coincidência, Deus tem propósitos, objetivos. Amém? E este jovem, ele diz: eu vou para Roma. Diz que Roma é atrativo, é bonita, a coisa ferve lá. Eu quero aproveitar, não vou ficar mais na casa do meu Senhor. E de repente, esse homem Onésimo, chamado útil, rouba alguma coisa do seu Senhor e vai para Roma. Só que em Roma, ele acaba indo à prisão. E Paulo está lá, porque essa é a 5ª carta de Paulo, carta escrita na prisão. E Paulo evangeliza Onésimo, e Onésimo se torna muito útil para Paulo. Por isso que eu disse, não há coincidência. Para Deus há objetivo, há propósitos. E Deus tinha um propósito aqui. E este jovem que é útil, chamado Onésimo, ele foge do seu Senhor em busca de uma falsa liberdade. A primeira lição que eu tiro aqui é o homem fugindo de Deus, entrar atrás de uma falsa liberdade. Aí, quando nós olhamos e ouvimos esta frase, você já até pode ter pensado: é aqueles que se distanciaram da igreja, é aqueles que se desviaram da igreja, é aqueles que pararam. Sim, há muitos por aí fugindo do Senhor, mas há aqueles que estão aqui e um dia, por algum problema, e geralmente é algo interno, a sua justificativa, foge da presença de Deus, corre da presença de Deus, e se distancia, não vindo mais clamar a Deus, buscar ao Senhor, congregar entre irmãos. E o número de desigrejados é muito grande hoje, que não comunga mais entre irmãos, que não cultua mais entre irmãos, e diz: não, eu sou igreja, eu sou templo,
Queridos, nós somos templo do Espírito Santo. Igreja é arrancado, tirado para fora, e é essa comunhão que nós temos aqui, eclésia, que é igreja. Só podemos estar dentro da plena vontade de Deus quando estamos no corpo. O corpo, qual cabeça é Cristo. Por isso eu e você precisamos congregar. Precisamos estar em comunhão como igreja. E muitos que foram deixando e jogando a culpa, como Adão e Eva que nós vemos. Um joga a culpa no outro, o homem pegou este costume, nós somos assim, por causa da natureza pecaminosa, nós culpamos, foi o pastor, foi o ciclo de oração, foi o músico, não pude mais, e jogamos uma justificativa. Mas também tem aqueles, e aqui o Senhor falou muito forte comigo, aqueles que estão dentro da igreja, mas com as suas decisões, com as suas atitudes, saem do plano de Deus, da vontade de Deus, e dessa forma estão levando consigo algo que não é deles, como Onésimo, que é do seu Senhor, que são dons e talentos, estão enterrando, estão levando consigo, fugindo do plano e da vontade de Deus. O Senhor está falando, usa o seu dom, Ele diz não. O Senhor diz assim, cante mais, toque mais, ore mais, busque mais a minha intimidade, use o teu dom, e Ele está dizendo não. James, dentro da casa do Senhor, sendo como Onésimo, um ingrato ao seu Senhor, virando as costas para o seu Senhor, e muitas vezes nós olhamos aqui mais que Onésimo, mais ingrato. Mas muitas vezes nós, queridos, que estamos com saúde, temos um Senhor, um Deus, um Rei todo-poderoso, e sabemos que todos os dons, todas as habilidades é dEle, é para Ele, é para a glória dEle, e precisamos estar prontos para ser usados, mas fugimos da vontade dEle. Deixa para daqui 5 anos, deixa para mim se aposentar, aí eu vou fazer alguma coisa para Deus, aí eu vou usar o dinheiro. Se eu ganhar, nós brincamos, né? Na Mega Sena. Se eu ficar rico, eu vou fazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual você vai falar, não tenho neles contentamento. Como Onésimo, muitos fugiram e estão distanciados, parados. Mas existe aqueles que dentro da igreja, aleluia, estão aqui, e como Onésimo, estão fugindo de Deus. Mas eu digo, estamos na hora final, mas ainda há tempo de voltar, porque Jesus sempre, Ele está pronto para ir em resgate daquele que um dia foi útil e agora está sendo inútil. Ele diz, não, você tem utilidade para mim, venha para os meus braços, que eu quero te usar na minha obra. Onésimo, tão útil ao seu Senhor, agora está lá em Roma, preso, se torna um inútil. E como o diabo, ele é tão engenhoso, e ele tem calma para ludibriar. Ele te leva, ele te induz a decisões, escolhas erradas. Ele te leva para o abismo, e depois ele faz o quê? Ele acusa. Com certeza agora Onésimo estava lá. Fadel, sou um inútil. Tinha tudo da casa do meu Senhor, tinha um nome, usava as minhas habilidades, usava os meus dons, eu cantava, eu tocava, eu fazia, eu contribuía, e agora estou aqui um inútil.
Quantos estão entendendo? Pode erguer a sua mão. Mas lá tinha um Paulo. Glória a Deus. E nós olhamos que este homem, de inútil para útil, o nome dele significava útil, mas o seu comportamento no momento era de um inútil. Ele estava ali em Roma como um ladrão, como um devedor, como um homem que merecia a morte quando fosse encontrado. Essa era a pena. E se o seu Senhor não o matasse, por misericórdia, Felipe tinha que marcar a sua testa como fugitivo. Retornava a trabalhar, mas como uma marca de um fugitivo. E este jovem, este homem, que agora é um criminoso, um digno de morte, um inútil, aleluia, fugindo do seu Senhor, demonstra para mim e para vocês, para nós, que todos nós, um dia, éramos assim. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós com uma natureza pecaminosa, distanciados de Deus, inúteis. Mas Jesus veio, aleluia. E nós olhamos em João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, o povo judeu, Israel, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós éramos inúteis, destituídos de Deus, James. Mas hoje, querido, você é útil no reino de Deus. Você é a luz aonde você trabalha. Você é a sal aonde você trabalha. Você é a luz na rua em que você passa. Você é a sal na rua que você passa. Assim devemos nós ser, úteis no reino de Deus, na sua obra, influenciando o mundo. E se nessa noite você entrou aqui pensando, eu sou nada, eu sou o zero à esquerda, como nós dizemos, sim. Em Cristo nós somos úteis, em Cristo nós somos filho dele, em Cristo nós podemos fazer grandes coisas e o nome dele ser glorificado. Nós nada temos, nós nada podemos, mas ele tem, ele pode, ele faz e ele pode ser útil e usar nós se nós permitir ele ser Deus. Por isso erga a tua cabeça. Você é útil no reino de Deus. Agora o Senhor, aleluia, te colocou aqui, te plantou na casa dele. Agora você é filho. Você é filho dele, você é filha dele. Novamente você está ligado nele. Você foi um tempo inútil, mas agora você é útil para Deus. Então fale dele, glorifique a ele. Ore por aqueles que precisam, contribua, faça obra, não somente aqui dentro, mas lá fora. Faça algo para Deus, porque Ele conta comigo e com você, e você é útil para Ele. Glória a Deus. Nós olhamos que este homem, ele cai, e em Roma se encontra com Paulo. E Paulo apresenta para ele
Jesus Cristo. Paulo apresenta para ele uma nova vida. Paulo conhece esse menino, esse jovem, este homem. E Paulo conversando com ele. E Paulo descobre que ele tem um dono, ele era um escravo. E o seu senhor era Filemão. E Filemão é amigo de Paulo. E Paulo, Filemão, vamos contextualizar. Filemão é meu amigo. Quando eu estive em Colossos, eu ganhei Filemão para Jesus, tornou meu amigo, se tornei íntimo. Na casa dele tem uma igreja. Em Colossos, quem foi pastor lá foi Epáfras. E agora Paulo começa a entender e intercede por Onésimo. Onésimo sai da prisão, mas sai com uma carta de intercessão. E Paulo é muito sábio. Versículo 8 ao versículo 13 de Filemão se nota o amor de Paulo, a sabedoria de Paulo e a forma que ele conversa, escreve para Filemão. Paulo diz para Filemão: Filemão, eu estou apelando em favor do meu filho, um escravo, do meu filho. Naquela época, escravo, querido, tinha muitos. Naquela época, o Estado dependia do escravo. Um grande senhor, na época do Império Romano, vai procurar, ele eliminou num dia 400 escravos, matou todos, porque não preveram que alguém estava lutando com uma artimanha para destruir o seu senhor, matá-lo. Ele matou. Escravos não eram bem tratados. Escravos não podiam ter as suas esposas, não podia casar. Podia ter alguém, mas o Senhor chegava assim e dizia: chega, acabou. Um vai para cá, o outro vai para lá. Não eram donos de si. Mas Paulo agora está intercedendo por um escravo. E Paulo está chamando ele de filho. Esse escravo é meu filho na fé. Eu gerei nas minhas prisões. E eu estou mandando de volta como fosse o meu próprio coração. E pega esta carta e dá para Filemão. Para Onésimo, perdão. Leva para Filemão. Você está indo lá como meu filho, como meu coração. E nada mais é eu, Paulo, que estou intercedendo. Rapaz, você pode dizer assim: que sorte deste menino encontrar com Paulo e agora voltar para casa como um irmão de Filemão, na fé, porque agora não era mais escravo, tinha aceitado a Jesus. Aí, eu olho, como eu disse, como é uma analogia da obra que Jesus Cristo fez na minha vida e na tua vida. Romanos 5,8 disse assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós éramos destituídos, nós éramos criminosos, nós éramos ladrão, nós estávamos como fugitivos, errantes neste mundo. Mas veio aleluia, e morreu por mim e por você, Jesus Cristo, o sumo sacerdote,
como está em Hebreus, o Filho de Deus, que penetrou aos céus como sumo sacerdote e abriu o caminho para mim e para você. E agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo intercedeu por mim, intercedeu por você. E novamente nós se tornamos úteis para Ele. Como Onésimo teve Paulo, nós temos Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você. E mais, a palavra de Deus diz, como aqui o James falou, da mesma forma, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda as intenções do coração, o Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo à vontade de Deus. Então, querido, enquanto você está aqui, você está aí louvando, adorando, orando, muitas vezes você nem sabe como convém pedir. O Espírito Santo, como o irmão James falou, está diante de Deus e diz assim: papai, você está vendo Léo? Ele precisa disso. Faz, trabalha. Olha a casa dele, olha a família dele, olha o filho dele. Ele está lá diante de Deus intercedendo. Só que não está intercedendo como nós, pedindo coisas que não é da vontade, não. Aqui diz, conforme a vontade do Pai. Porque Ele sabe, porque Ele entende. E Ele está ali pedindo, não como nós muitas vezes pedimos, de forma litúrgica, de forma formal, religiosa. Ele está ali chorando, se pranteando diante de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Por isso que a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Igreja, valorize, você está na presença de Deus, da casa do Pai. Valorize a presença do Espírito Santo, porque é ela que nos guia, ilumina, nos convence, nos ajuda, está conosco no momento difícil. É a presença do Espírito Santo. Levante em pé, eu quero encerrar. O Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você. O Espírito Santo é como vento. O Espírito Santo é como fogo. O Espírito Santo guia, ilumina, dirige. O Espírito Santo conforta. E é esse Espírito Santo que intercede por mim e por você. Aleluia, não entristeça o Espírito Santo. Feche os teus olhos neste momento. A última lição, e eu quero encerrar por questão do nosso tempo, que nós vemos que este homem, aleluia, recebe esta carta para retornar ao seu Senhor. Paulo não podia ficar com ele. Era um crime você ficar com algo que é do outro. O escravo era como um objeto, e você não podia. E caso você ficasse 5 dias, você teria que pagar pelos 5 dias o valor do serviço de um homem, porque não era seu aquele escravo. E Paulo precisa devolvê-lo. E com que vemos que Filemão aceita a retornar. Agora ele é uma nova vida, ele nasceu de novo. Agora ele entregou a sua vida para Jesus, ele conheceu Jesus. Por mais que ele estava lá na casa de Filemão, tem um nome chamado Onésimo, que significa útil. Por mais que ele está perto da igreja que está lá, mas está longe da influência, do impacto que podia trazer na vida dele. Não adianta ter um belo nome com um belo significado,
Não adianta estar dentro da igreja, ou morando junto com pais evangélicos, com família evangélica, e estar fugindo de Deus, não estar acessível para Deus. Mas este jovem, ele retorna. Por quê? Querido, se nós nascemos de novo, existem coisas, pendências, mal resolvidas, que precisamos acertar, para que a nossa vida venha a se desenvolver. Que a nossa vida ministerial, espiritual, seja produtiva e abençoada. Nós olhamos isso, Zaqueu. Quando Zaqueu recebe Jesus na casa, meu Deus, aleluia, a palavra de Deus é tão linda. Jesus não tinha falado nada quando entrou na casa de Zaqueu. Jesus estava quietinho, Lucas, quietinho. Quando Zaqueu ouve que os fariseus, murmuradores, estavam falando coisa, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que isso mostra? Mudança. Opa, vou começar pelo caminho certo. Vou corrigir as coisas. Zaqueu está perto de Jesus e é influenciado por Jesus. Recebe a palavra que liberta, que transforma. E como este homem nós olhamos, ele retorna. E não diz como foi o encontro, se torna um silêncio. Porque esta carta, nós não sabemos se Filemão perdoou ou restaurou ou não. Esta carta, como é uma analogia do plano de Deus, da nossa salvação, ela deixa entreaberto esta incógnita, porque ela se refere, ela demonstra a minha vida, a tua vida. É eu, é você que vai ditar. É eu e você, de forma providencial, vai escrever o fim desta história. Vai continuar fugindo de Deus, ou vai chegar mais perto de Deus? Não, estou dentro da igreja. Está fazendo alguma coisa? Está orando? Está influenciando alguém lá fora? Está trabalhando? Está usando teu dom, teu talento? Estou fora. Você que está nos assistindo, retorne enquanto é tempo. O Senhor está de braços abertos a receber você. Ele está pronto a ir ao encontro da sua vida e da sua família. Glória a Deus. Quantos necessitam de oração? Curve a sua cabeça. Somos falhos, somos muito pecadores. Que possamos nos voltar a Deus e ser úteis no reino dEle, na casa dEle, na obra dEle. Não tenho dons, não tenho talentos. Você tem algo que Ele te deu. Sim. E você pode usar para o bem, na obra de Deus, no reino dEle. Faça alguma coisa, enquanto é tempo. Aleluia. Vamos orar neste momento. Curve a sua cabeça onde você está. Soberano Deus e amado Pai, eu sou muito falho, eu sou muito fraco, pecador. O Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor teve misericórdia da sua igreja. E aqui nós estamos diante da tua palavra. Essa palavra que vem como uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. Reconheço que precisamos fazer mais. Reconheço que precisamos ser úteis na tua casa, no teu reino. Precisamos ser mais gratos a ti, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Pai querido, eu oro por cada um dos irmãos que estão aqui neste culto. Cuida deles, usa eles, aleluia, que eles possam ser
abençoadores lá na empresa em que trabalham. Senhor, nesse escritório, nesta loja, usa este moço, esta moça, este homem, esta mulher. Pai, atavia a tua noiva com dons e talentos para a tua glória. Que aqueles que estão fazendo, Senhor, e que possam fazer mais, que habilidades divinas, dons espirituais, Senhor, venham sobre a vida deles. Esses irmãos que estão em casa nos assistindo, fortalece, renova, usa-os, capacita-os, cuida, Senhor, se conosco neste momento difícil e nos dá vitória, Pai, pelo poder do teu nome, Senhor. Pai querido, em teu nome, Jesus, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por este culto, eu te agradeço pelas vitórias, e eu ministro em nome de Jesus Cristo, vitória na vida deste homem, desta mulher. Eu ministro vitória nesta casa, saúde física, emocional, espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de ti, que venha cair por terra, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que a tua bênção, a tua vitória seja completa nesta casa, neste lar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Faça assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos que creem dizem amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos de uma forma especial. Até próximo culto.